Eu sou a Tainá Rodrigues, faço parte do time de RI da Vex Capital Solution e hoje eu tô aqui com o sócio Alessandro Correia para comentar o resultado do fundo VCRA11. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Tainá? Tudo bem. Vamos comentar então que em fevereiro tivemos um menor número de dias úteis, mas mesmo assim o fundo continuou distribuindo bem em linha com os outros meses. Exatamente, Tainá. Como fevereiro é um mês de apenas 18 dias úteis, é um mês mais curto, ainda nesse ano o carnaval foi em fevereiro, né? Nem todo ano então é um mês tipicamente muito mais curto que o normal, né? A média em geral dos meses são 21 dias úteis, né? Então, em meses que tem menos dias úteis do que a média, você, em termos nominais, você tem uma rentabilidade menor, né, em centavos, mas não em relação ao CDI, né? Então, nesse mês, o fundo deu 123% CDI, né? É um dividend yield de 14,7% em relação à cota de mercado. E se a gente fizer o gross up, isso dá 145% CDI. Então, que é mais ou menos em linha que a gente está pagando, até um pouquinho mais, né, marginalmente maior do que a gente distribuiu nos meses anteriores, tá? Então, apesar do 0,85 centavos, o número ser menor, mas é função puramente do número de dias úteis. Parece ser um assunto bem simples, né? Mas é um tipo de pergunta que a gente recebe bastante até dos cotistas. Então, é importante a gente começar até falando sobre isso mesmo. Exato. A gente foi questionado, né? Obviamente, a gente preferiu distribuir basicamente a rentabilidade da carteira, né? Mas tem meses que você poderia usar um pouco de reserva para fazer uma suavização, mas não foi essa a nossa estratégia adotada, tá? Falando um pouco da carteira, como é que você avalia nesse momento o portfólio do fundo? A gente fez nesse mês algumas alocações marginais, né, ainda seguindo na linha daquelas posições high grade, né? A gente comprou um pouco mais de Brasil Agro, Neomile, Vale do Pontal, São Salvador, Usina Batatais, foram alocações marginais que a gente fez, né, de posições que a gente já tem. A carteira, a gente continua nessa estratégia de diversificação, né? Então a gente continua recebendo amortizações de operações anteriores que a gente tinha e implementando essa estratégia de diversificação em nomes, vamos dizer assim, mais high grade. Mas isso sem prejuízo da gente continuar ativamente procurando operações mais específicas, né, originadas em house, mas sempre vai ser uma cara de empresas de perfil de qualidade, em termos de governança, auditoria, de setores que a gente vê uma perspectiva boa, né, para os próximos anos. E então a gente continua nesse trabalho aí. Então não só operações de mercado, a gente tende ainda mais agora, né, que a gente já comentei em vários vídeos anteriores, ainda é um ano de transição do agro, mas a gente já está num ponto aí que ainda é um ano difícil para vários segmentos do agro, mas que para outros acho que o pior já passou, né? Então acho que a gente vê como uma oportunidade aí, a gente tem uma posição de caixa relevante no fundo, né, de 9%, quando no fechamento da carta, agora está um pouquinho menos, então a gente tem aí, e continuamos recebendo amortização, então a gente vai ter a oportunidade de alocar bem esses recursos e a gente continua aí fazendo esse trabalho proativo, tá? Acho que pegando um gancho aí do que você falou de cenário, a gente traz de novo, né, na nossa carta, os cenários, pecuária, soja, o que você vê aí de destaque? Continua muito parecido. Continua muito parecido com o que a gente falou na última carta, né? O cenário mudou muito pouco. Acho que a gente tem o setor relacionado a proteínas indo muito bem, né? E com demanda muito forte. Com esses tarifaços, eu acho que tende a ajudar na pecuária no Brasil? O que aconteceu, na verdade, não é a questão dos tarifaços. Quer dizer, existia um tarifaço sobre a carne, o Trump tirou. Eu acho que o que ajuda a pecuária no Brasil é a demanda mesmo do mercado global pela proteína versus a falta de oferta lá fora, né? Então, desafios muito grandes nos Estados Unidos, né, já há anos, na Austrália, em outros competidores. Então, a América do Sul em geral e especificamente o Brasil, onde vem tendo ganho de produtividades muito grandes, tanto na pecuária quanto no setor de frangos, quanto no setor de suínos, nesse casamento aí, vamos dizer, simbiótico aí com a parte de grãos, principalmente a parte de etanol de milho, né, onde
o DDG acaba sendo uma fonte muito boa de alimentação animal, né? E é um subproduto, né, da produção de etanol de milho. Então, esse casamento aí ajuda muito manter os custos competitivos no Brasil, e temos o ganho de produtividade, que ele é contínuo, né? Tanto no setor de frangos quanto no setor de bovinos, né? E o impacto da guerra que está acontecendo com o Irã, você também vê algum reflexo aí no agro? Ainda é cedo para a gente falar, algum reflexo vai ter, né? Acho que existe reflexos positivos e negativos, né? Acho que do lado negativo existe uma possibilidade aí do aumento dos custos de fertilizante, principalmente, né? Lembrando que os nitrogenados, né, que é basicamente ureia, eles são produzidos a partir de gás natural, né? Aquilo lá, assim, você pega o nitrogênio que está no ar e transforma ele em ureia colocando energia, gás, né? Então, esse é um processo relevante para a produção de nitrogenado. Por isso que países que têm muito gás natural, como o Irã, como a Rússia, enfim, eles têm uma participação... Que abastece ali a Europa, né? Isso, não só a Europa, como o Brasil, enfim. Então, a ureia que a gente importa aqui vem muito desse país. Então, isso aumenta um pouco o preço. Vai aumentar o preço, com certeza. E isso é um custo importante, porque o Brasil é um grande importador de fertilizante, ainda que para a soja você não usa nitrogenado, você usa outros fertilizantes, mas eles acabam se conversando, né? Então, a gente tem esse risco, né, do aumento de preço. Por outro lado, você tem um petróleo num valor mais alto, né? Isso acaba, de alguma maneira, respingando nas commodities agrícolas, porque o petróleo e a commodity agrícola se conversam em vários lugares, né? Se conversam no etanol de milho, né? Porque o etanol conversa no etanol de cana, você conversa no biodiesel, enfim. Então, isso acaba tendo uma correlação entre eles. Também do lado mais negativo, você tem um aumento do custo do frete, mas eu acho que, em tese, esse aumento do custo do frete vai acabar refletindo, dado que o Brasil é um grande fornecedor do mundo e de várias commodities, não tem outra solução que não importar do Brasil. Esse custo do aumento do frete, muitas vezes ele vira inflação nos países compradores, é absorvido lá, não em redução de preço aqui. Mas num primeiro momento também pode acontecer isso, tá? Então você tem a redução do preço no porto aqui no Brasil em relação ao preço do lado de fora. Mas o que provavelmente vai acontecer é que o preço lá de fora vai subir e o preço do porto aqui se mantém. E tem a questão que o Oriente Médio é um grande comprador das proteínas brasileiras, mas acho que isso não deve mudar. Não deve deixar de consumir. Não deve deixar de consumir em função disso, porque por mais que ainda tenha um conflito que tem algum impacto nos outros países ali, como a gente está vendo, acho que não é o tipo de coisa que a população deixa de consumir em função de uma guerra, né? Mas, então acho que a gente continua monitorando o cenário aí, acho que os preços do mercado interno estão razoavelmente estáveis, né? A arroba do boi chegou a fazer um high histórico aí perto dos $70, $69 no mercado interno, que é muito alto, né? Mas voltou um pouquinho, acho que a soja também está reagindo mais ou menos em linha, não tem nada fora, o preço continua um preço baixo, mas não sofreu nenhuma queda. Então a gente continua monitorando, mas esses são os impactos possíveis. A longo prazo, eu diria que é até positivo, tá? Tá bom. Para o cenário no Brasil. Porque o Brasil continua sendo aquele parceiro confiável, que não se envolve nesses conflitos, enfim, para parceiro comercial de vários países aí, né? Lembrando que um grande competidor no mercado externo é os Estados Unidos, né? Na agricultura, né? Na exportação de grãos. Então acho que é um pouco esse cenário. Mas a curto prazo tem esses pequenos impactos aí que a gente continua monitorando. Acho que até um ponto importante é a gente convidar os nossos cotistas para lerem a nossa carta, que tem um detalhamento bem amplo sobre os cenários que a gente traz ali mensalmente. Exato. A gente tem, juntamente com a DataAgro, nosso consultor, né, eles preparam esses cenários e na carta lá a gente detalha um a um ali qual a nossa visão em relação às diferentes commodities e setores do agro. Alessandro, a gente tem alguma atualização da carteira que você acha importante a gente trazer aqui para esse bate-papo? Não, a gente não tem nenhuma atualização relevante. Acho que com a volta do recesso judiciário as coisas começaram a andar, então existem julgamentos marcados em relação a
há pleitos, né, nossos, existem outras coisas que agora começaram a movimentar, e eu acho que com isso movimenta os processos aí, né, dos principais casos aí que a gente tem, né, que é Cepasa, Norfagro e a PR. Então todos eles começaram, vamos dizer assim, a desenrolar algumas coisas, então eu imagino que agora a gente vai voltar ao normal, onde a gente vai voltar a ter atualizações sobre isso, né? A gente continua trabalhando tanto na via judicial quanto na via negocial, quando existe uma janela de negociação com o devedor, né, ou com terceiros, né, que estejam interessados, mas a gente não tem nenhuma novidade agora, e assim que tiver, se for uma novidade relevante, obviamente a gente vai comunicar via os canais nossos, ou via... Como a gente sempre fez aqui, de forma bem transparente. Sempre fez, a gente é muito questionado também, né? E o que a gente diz é que, infelizmente, não depende da gente, né? Então, e que também dá detalhes sobre os processos, estratégia, a gente também prefere não dar, já falei isso aqui várias vezes, mas só reforçando, porque isso pode atrapalhar as nossas estratégias jurídicas e negociais, entendeu? Porque é uma informação que vai estar aí pública, disponível para todos, e com essa informação pode ser usada contra a gente numa negociação ou num pleito judicial, né? Então, por isso que a gente, infelizmente, não consegue dar os detalhes que a gente gostaria de ter, mas o que eu posso garantir é que a gente está trabalhando. Todo dia tem movimentações nos processos, todo dia a gente tem calls e tem coisas com o advogado, e estamos indo lá a campo para tentar resolver os problemas. A questão que realmente, para ter movimentação, a gente depende ou de uma negociação, que em geral é empurrada por uma decisão judicial, ou de uma decisão judicial. E no Brasil, realmente, né, as coisas começam agora, né? Exato, ainda acabou o carnaval, só depois do carnaval a gente tem que começou a andar mais forte realmente esse lado, vamos dizer assim, esse fronte jurídico da recuperação de crédito aqui do fundo. Eu acho que a gente passou por todos os pontos. Tem alguma mensagem que você quer deixar, afinal, para os nossos cotistas? Não, gostaria assim, novamente de agradecer aí, né, o sempre estar com a gente aí, o apoio, e espero ter boas notícias no nossa próxima conversa. Bom, pessoal, é isso. Pode entrar em contato através dos nossos canais de RI. Obrigada e bons investimentos!